vamos dar início ao nosso segundo painel, que é a dica dos especialistas. Tudo o que você precisa saber para fazer a gestão do seu restaurante nesse momento de crise. Desde o gerenciamento de equipe, como comprar e estocar melhor. A nossa primeira pergunta desse bloco é: manter ou não manter o restaurante aberto? Eis a questão. E eu gostaria de convidar para responder essa pergunta a Simone Galante, que é a sócia fundadora da Galunion Consultoria de Food Service. Quero começar a responder essa pergunta fazendo uma reflexão. Como que é o nosso consumidor? Você, dono de restaurante, você realmente vai conseguir se comunicar com o seu consumidor? Você já tinha no seu cadastro como se relacionar com ele? Então, essa para mim é uma das questões fundamentais para a gente manter o restaurante aberto ou não. E é claro que existem outras questões, como, por exemplo, a força da sua marca e a localização, porque, de repente, você está numa área, numa região de entorno, que pode fazer com que você tenha ainda o seu negócio irrigado. Por exemplo, se você está perto de um hospital, ou até de uma área que tenha muitas residências e que vão precisar de outros serviços de alimentação, como delivery. O ponto fundamental aqui que eu queria deixar registrado é que a gente tem que comunicar muito bem para esse consumidor que está muito inseguro, com muitas questões de qual é o risco, será que é um perigo real eu ir até um restaurante? Será que a comida vai chegar para mim de uma maneira correta ou não? Então, a parte de se contaminar ao tocar as coisas, realmente tem que vir um alento, uma comunicação que gere uma garantia de qualidade para esse seu consumidor. Zane, você gostaria de complementar a resposta da Simone? Oi, Camille, gostaria de complementar sim. Eu vou usar para complementar essa questão a vivência que eu tive nos últimos dias decorrente da demanda de vários operadores pedindo orientação a respeito do tema. E a principal coisa que eu procurei orientar, ainda mais no momento de início que a gente está, do que está sendo chamado de crise, foi fortalecer o entendimento desses operadores com relação ao cenário que a gente está vivendo. Aí o que deve prevalecer é a consciência e a segurança do operador com relação à saúde dos funcionários, clientes e dele mesmo. Esse passa a ser o fator determinante em detrimento de qualquer outro. E daí, depois disso, você começa a pensar nas questões relacionadas à saudabilidade do teu negócio e viabilidade dele. Então, trazendo as pessoas primeiro e a visão, claro, olhar para o negócio depois. E a gente sabe que no momento em que a gente está gravando esse vídeo, a gente tem diferentes realidades ao redor do Brasil. Nesse momento, já existe um decreto para o estado de São Paulo de fechamento de bares e restaurantes, mas a situação é diferente ainda em alguns estados. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: como é que o operador vai saber qual é o momento certo para baixar as portas? Claro que caso não exista uma recomendação, né? Caso não exista um decreto. Eu percebo que realmente a gente tem que olhar a saúde, preservar a saúde acima de tudo. E esse é um ponto crucial. E saber o momento de fechar ou não vai realmente da consciência de cada um e da necessidade do negócio de alimentação de cada um, como a gente falou. E muitas vezes, como a sua equipe reage, e os nossos colegas aqui colocaram as coisas muito bem colocadas. As questões do momento de fechar realmente tem a ver com a consciência e tem a ver com o que você vai fazer com esse seu tempo. Eu tenho, essa semana, por exemplo, eu tive em contato com uma rede grande e que falou: eu prefiro, nesse momento, fechar. Eu vou ter condições de proteger a minha equipe de uma maneira muito melhor, e eu simulei os resultados. E resultados fechados são melhores, nesse momento, para mim, do que os resultados abertos. E ele chegou à conclusão, ele não tinha iniciado ainda um planejamento para ter delivery, e ele chegou à conclusão de que ele prefere usar o tempo dele fechado agora para se estruturar, para inclusive ter o delivery posteriormente. Porque ele não acredita que no caso dele, que se ele iniciasse o delivery agora, ele ia conseguir ter relevância
e jogar esse jogo bem jogado na sua área de vizinhança. Então, eu vejo como sendo fundamental a gente olhar isso, saber o momento de fechar. As decisões já eram muito digitais, né? Mais de 50% das decisões de se encontrar um restaurante já estavam nos canais digitais, e tem muita gente que joga com relevância. Então, acho que nesse momento é você realmente olhar para o cenário, para a sua consciência, olhar para a sua equipe e para o seu consumidor e chegar a uma conclusão para os seus resultados, o que vai ser melhor. Acho que uma mensagem tão importante que fica da fala de vocês dois é que existem momentos no tempo, mesmo para uma mesma operação, né? Ele precisa se enxergar no curtíssimo prazo, no médio prazo e no longo prazo, pensando até em uma eventual retomada, e existem diferentes decisões para serem tomadas nesses momentos. Então, vamos agora usar toda essa experiência de vocês e pensar nesse operador de food service que pretende manter o estabelecimento aberto. A gente sabe que a gente nunca mais vai fazer negócios como a gente fazia antes, né? Principalmente para esses que vão passar por essa crise, vão mudar a maneira de gerenciar o estabelecimento. Vai ser uma busca constante por eficiência. Então, o que eu queria entender de vocês é quais são as melhores práticas que vocês já estão vendo no mercado quando a gente pensa em gestão de equipe, suprimentos, dia a dia da operação. Quais precisam ser os cuidados e algumas ações fundamentais que, num tempo normal, o operador não pararia para pensar, mas que agora ele deve priorizar para conseguir minimamente reduzir os impactos na operação dele? No eixo da colaboração, a gente vai ganhar muito, muito, muito repertório. Recentemente, eu acabei de vivenciar uma experiência com os operadores da ABF, né, da Associação Brasileira de Franchising, olhando para o seu franqueado. Olhando para o seu franqueado em todas as regiões do país e vendo como que eles poderiam juntos se organizar, fazer vídeos onde esclarecessem para a população todos os cuidados que eles estavam tomando, fazendo um apelo justamente para aquele que precisa daquilo para sobreviver, que não consegue ficar sem sobreviver com algum tipo de faturamento. Então, essa conjunção de coisas me leva assim a estudar, sabe? Pesquisar o que está sendo feito por aí. E recentemente eu li um material falando sobre 10 questões que podiam ser feitas, e entre elas tinha a questão de que isso vai passar, tudo passa. Então, muitas pessoas tentando estimular o delivery, fazendo o quê? Colocando, por exemplo, uma promoção onde você, comprando delivery, ganha um desconto quando você vier de novo aqui no meu restaurante presencialmente, depois que tudo isso passar. A outra questão que eu tenho visto por exemplo, alternativas, né? Principalmente as pessoas que trabalhavam com produtos fresquinhos, recém-saídos do forno. Olha, eu te mando e você assa no seu forno. Você vai e assa no seu forno e vendo que se ele consegue, o cliente, né, ficar um pouco mais fiel. Outras coisas que a gente andou vendo são criatividades, não só de compre comigo, que eu estou doando parte de refeições para comunidades atingidas pelo coronavírus, e realmente fazendo do seu propósito algo maior, né? Não é só a sobrevivência, mas é como eu me coloco na minha comunidade, como marca. Também tem gente fazendo coisa criativa do tipo, aqui você vai ganhar um frasquinho de álcool gel junto com a sua entrega, ou então até o rolinho de papel higiênico. Então tem coisas bem diferentes e criativas sendo colocadas por aí. E a gente tem milhões de ações para serem feitas, mas é bastante importante olhar para os aspectos tradicionais, falar muito, conversar muito com a sua própria equipe também, para entender como atravessar todo esse momento. A gente sabe que o brasileiro é extremamente criativo e não vai perder a criatividade no momento de crise. Agora eu queria que, por favor, o Molinari complementasse a resposta da Simone. Eu queria trazer um enfoque, talvez um pouco diferente, em relação a que parcela do food service tratar. Porque quando a gente olha, faz uma radiografia do food service, a gente vê que mais de 90% dos estabelecimentos do Brasil são independentes, eles representam mais de 80% do faturamento desse mercado, e a grande parte deles, empresas familiares, às vezes até individuais, se caracterizam por ter muito pouco fôlego. Então, talvez eu vá
para esse perfil de cliente, talvez eu vá agravar um pouquinho, Simone, o nível de ações, e aí até trazendo um pouco da referência do que a gente vê, por exemplo, acontecendo em mercados que a gente sempre se espelha como americano. A gente está falando talvez de estratégias muito voltadas a mercados em claro momento de recessão ou de depressão. Então, o que a gente entende é, primeiro, que quem assumir a postura de crise para valer desde já, ao invés de postergar decisões, tem mais condições de sair do outro lado. Tá? Um outro ponto é cortar custos muito além da carne, eu diria cortar necessariamente no osso. Por quê? Porque não vai ter receita suficiente e ele não tem caixa suficiente para suportar essa transição, essa navegação. A outra questão que já está acontecendo bastante, que é redimensionar horários de atendimento para atender aquilo que realmente cabe dentro da tua capacidade de pessoas e de recursos de rodar. Uma coisa que dói, mas a gente tem que tratar de uma forma muito honesta, responsável, transparente, que é dificilmente as equipes poderão ser mantidas dos tamanhos que elas são, elas vão passar quase que necessariamente por um ajuste disso. E aí, com tudo isso, assim, fazer aquilo que é viável para a nova realidade de demanda, por um lado, de recursos do outro. Acho que esses pontos são pontos bastante críticos para a gente intervir no momento meio que imediato. E uma coisa que o empresário, com toda razão, não gostaria de ouvir, mas faz parte do conjunto de temas para colocar na mesa, muito provavelmente, para quem tem algum recurso, alguma liquidez na pessoa física, é muito provável que você vai ter que enfiar a mão no bolso e usar um pedaço da tua liquidez, ou toda a tua liquidez, para suportar a transição do negócio, vírgula, se você ainda entender o negócio como viável. Mas eu entendo como um momento de medidas bem duras e rápidas e responsáveis. Então, é realmente uma questão complexa, né? Existem muitos cenários. Eu que convivo com muito proprietário de restaurante, de formatos diferentes, chefes de cozinha, tem basicamente dois cenários. Os cenários dos restaurantes que têm muito funcionário e dependem quase que completamente do salão, que não conseguem reverter nem parte não conseguem ter nem parte do faturamento suficiente para pagar o aluguel em delivery. E tem os que conseguem manejar isso e, pelo menos, levar durante esses meses esse faturamento para frente com o delivery. A questão dos restaurantes maiores, com, sei lá, 40, 50, 60 funcionários, existe uma necessidade muito grande, que é o que está se tentando agora, né, de uma ação governamental para não só na área de restauração, mas em todas as outras áreas, de como ter um impacto menor no salário, né, no poder de compra desses funcionários. E esse é o cenário macro, é um cenário de associações, de pressão social, pressão pública, para que exista um mínimo de injeção de dinheiro no mercado nesse momento, que é realmente um momento parecido com o de uma guerra, para que não se colapse a economia. Então, restaurantes muito grandes, por exemplo, se não tiver nenhuma medida provisória, governamental, não se pode nem dar férias coletivas para todo mundo, porque as férias coletivas precisam de 15 dias, se eu não me engano, de aviso. Então, tem que existir um movimento governamental para quem tem muitos empregados, bem porque se a pessoa não espera esse movimento, faz alguma coisa agora, ela pode perder os benefícios que supostamente teria depois dessa medida provisória governamental. Então, há uma necessidade vital de pressão de associações e sindicatos nesse momento. Os menores ou médios, que têm mais margem de manobra, é muito interessante mudar o cardápio nesse momento. O que está acontecendo com alguns restaurantes que eu estou acompanhando? Existe uma simplificação do menu, né, de pratos que chegam na casa do consumidor em bom estado, porque tem alguns pratos que, infelizmente, não viajam bem, com uma adequação de custos. Como se dá essa adequação de custos? Como tudo está sendo impactado, os fornecedores também estão sendo, né? Se você tem contato, se o dono do estabelecimento tem contato direto com o seu fornecedor de hortifruti, de carne, enfim, que não é o intermediário, é o fornecedor final,
pode-se negociar um valor um pouco para baixo, porque essa é aquela hora que é melhor todo mundo lucrar menos e todo mundo continuar vivendo bem o suficiente para passar essa crise, esse maremoto que a gente está enfrentando, né? Outra questão desses pequenos e médios é renegociar aluguel, por exemplo. A Bel Coelho, a chefe Bel Coelho, fez isso recentemente com o proprietário do estabelecimento, do prédio em que funciona o restaurante dela. Ela renegociou o valor do aluguel, porque a gente tem que pensar no seguinte: mas o proprietário não vai querer isso. Na visão do proprietário do imóvel, também está complicado, porque se ele perder um locatário agora, ele não vai conseguir um locatário tão cedo. Então, é hora, sim, da gente entrar em contato com as pessoas e renegociar aluguel, renegociar parcelas de pagamento, porque está todo mundo no mesmo barco. E pensando nisso, fica mais fácil conseguir um acordo, né? Restaurantes que têm uma marca a zelar, né? Restaurantes gastronômicos, também podem achar um outro formato, né? Um exemplo é o Arturito da Paula Carosella. Ela simplificou, então ela está vendendo um prato por dia, que é o prato do dia, são, sei lá, 100 porções, eu não vou saber exatamente, mas é um prato por dia, um valor fixo. Para quê? Porque ela trabalha tanto o branding, né, tanto a marca do restaurante, quanto ela consegue fazer um mínimo de renda para pagar alguma das contas. Obviamente, os restaurantes gastronômicos não vão gerar tanta receita quanto necessário para pagar as contas. Não dá para tapar o sol com a peneira, isso não vai acontecer. O que dá para acontecer é minimizar o impacto, tentar atravessar esse período de 2 ou 3 meses de uma forma em que as pessoas mantenham os seus empregos, que não entrem em pânico, e, de novo, apostando que a hora que passar, que vai passar, essas marcas elas vão continuar tendo uma presença na mente do consumidor, né? Então, saber se vai fechar agora ou não o restaurante depende muito do tamanho do seu negócio, do número de empregados e do que vai acontecer nos próximos dias das negociações, tanto da Abrazel quanto de outras entidades com o governo federal para a questão de subsídio para o setor da restauração. É muito importante a gente realmente entender todas as oportunidades que vão existir. E para qualquer empresário, seja ele independente ou seja ele rede, eu queria fazer uma recomendação que eu estou usando para mim, que é a gente não ficar no WhatsApp demais ou muito focado em tudo que está acontecendo o tempo todo, porque o nível de angústia tem aumentado bastante. Então, se a gente conseguir se disciplinar, olhar o WhatsApp, claro, não vai ter como não olhar, mas olhar todas aquelas mensagens e os grupos menos vezes, e focar realmente aonde a gente pode estar atuando, pode ser muito melhor, porque executar uma estratégia, a gente tem a ver com a gente ter o tempo, a energia e o talento para aquela ação que a gente queira tomar. Então, uma das coisas que eu vejo, por exemplo, é uma oportunidade. Puxa, o que é diferencial realmente no meu cardápio, na minha oferta, deixa eu reduzir. De repente, eu tenho um cardápio reduzido para operar nesse período, mas eu vou conseguir ter relevância ainda. Uma outra coisa que talvez seja possível ser feita, e a gente está olhando que está todo mundo indo loucamente para o supermercado se abastecer, como é que eu abasteço também uma família? Será que eu tenho condição de fazer embalagens que a família armazene para várias refeições? Então, essas coisas eu acho que são fundamentais, que a gente realmente elenque soluções e não se prenda na angústia que tem gerado esse medo, né, que todos estamos passando por esse perigo que ele é invisível, a gente não vê. E o que eu tenho sugerido é uma revisão do cardápio, uma revisão cética, com um viés de marketing e outro operacional. Quando a gente fala de questões operacionais, a gente está falando de um momento de necessidade de redução do quadro de pessoas, de facilitação do processo de preparo, diminuição da demanda de custos diretos e indiretos, quer dizer, redução do uso de produto de limpeza, de luz, de água, de gás, de uso de equipamento, redução do risco de desperdício, redução de caixa alocado
o fluxo desse cara que é da mão para a boca, quanto mais insumo ele tem no restaurante, mais caixa alocado ele tem, porque tudo tem pedido mínimo. Ele pede lá 10 tipos de refrigerante, vem 10 latinhas, 10 latinhas, 10 latinhas, 10 latinhas, e ele alocando caixa para tudo isso, pagando luz para manter toda a refrigeração ligada para isso, gastando tempo e funcionário para higienizar todas essas latas, tempo para fazer pedido, tempo para fazer inventário, recebendo um monte de fornecedor e colocando em risco a segurança e dando acessibilidade ao restaurante. Então, quer dizer, o momento agora é de revisar o cardápio, tirar o que não vende, deixar best-seller, usar produto de custo-benefício bom, permita ele fazer oferta, revisar a cadeia de insumo e adotar soluções de food que permita a ele ter menos geração de lixo, menos processos de higienização, mais facilidade de controle, shelf life estendido, menor risco de desperdício, que permita a ele ter produtos, variedade do cardápio com menos variedade de insumo. Então, insumos que sejam versáteis, que permita, com um toque ou outro, ele ter uma variedade interessante e produtos que permitam combinações diversas com ele dentro do cardápio. Adequa a alma do teu negócio ao momento que a gente está vivendo e à necessidade que você tem com relação à estrutura de custo. E isso começa com o cardápio. Gostaria de também fazer uma adição. Primeiro que eu acho que essa questão ela se relaciona diretamente com a anterior, né? Mas eu acho que um ponto super importante na visão da gente é o que está acontecendo nesse momento não tem paralelo e não tem soluções anteriores que sejam aplicáveis diretamente. Então, a gente está falando aqui que todas as formas da gente pensar o negócio até então agora são meio vagas. E uma sugestão que a gente tem dado e que a gente também tem ouvido é que a gente tente construir um cenário de tempo aproximado do que a gente está falando em relação ao olho do furacão da crise, para, com base em algum tempo estimado, a gente consiga dizer o seguinte: qual é a melhor decisão que eu tomo olhando um primeiro momento, que é o olho do furacão. A gente tem lido bastante referências, tanto do Brasil como de fora, especialmente de fora, de que existe um tempo aí entre 2 a 4 meses, talvez no centro disso, perto de 3 meses, que vai ser o período maior de impacto, que tem relação direta com o quase sumiço da receita. Então, uma sugestão que a gente dá, eu acho que também em linha com esse raciocínio que a Simone acabou de colocar, é que se pense o seguinte: num horizonte inicial de 3 meses, ou algo próximo disso, qual é a melhor decisão, olhando a minha capacidade de sobrevivência. Acho que a palavra sobrevivência, ela, mais do que nunca, nas últimas 2 ou 3 décadas nesse setor, ela vem à mesa. Então, além de todas as questões de segurança das pessoas, dos funcionários, dos clientes, eu acho que a questão de o que, num horizonte inicial de 3 meses, me faz parar em pé, me faz sair com alguma chance de recuperação na sequência. Tem um monte de possibilidades de trabalhar para ser uma cozinha eficiente. E como a gente entende cozinha eficiente? É uma cozinha sustentável. Não é só em prato, mas também para a sua equipe e para os seus insumos. Como que a gente consegue trabalhar isso? Uma das formas é você otimizar o seu estoque. A gente pode comprar, então, produtos que sejam desidratados, considerando que talvez não tenhamos perecíveis tão disponíveis. E com produtos desidratados, a gente pode fazer uma gama maior de pratos. Uma outra maneira de você fazer isso é utilizar o que você já tem e aplicar para outros cardápios variados. Então, um mesmo insumo vai virar vários pratos. Então, você só precisa treinar uma pessoa para fazer um insumo que vai virar vários pratos. Assim, você ganha velocidade e otimiza a sua cozinha, que já vai ter menos gente por ali. Uma cozinha sustentável é uma cozinha que a gente consiga adaptar agora, nesse momento, e ser eficiente com menos gente, menos insumo e um volume de pedido gigantesco. A gente consegue fazer isso também optando por um cardápio que seja mais fácil de executar e que já esteja dentro do que você está acostumado a fazer, com pouca variação, com pouca variedade. Então, se você focar
nos 4 itens, 5 itens mais vendidos, você talvez consiga otimizar o seu pessoal para aplicar o que já conhece e entregar um produto padronizado, chegando perfeito para todos os clientes. Muito bem. E ainda dentro do tema de eficiência, a gente sabe que quando está tudo bem, a gente não necessariamente olha para todos os detalhes que podem trazer eficiência dentro de uma operação. E tem uma questão muito importante relacionada aos equipamentos que são utilizados dentro de uma operação de food service. E eu gostaria que o Estevam discutisse um pouquinho com a gente sobre quais são as oportunidades de busca de eficiência, olhando para equipamentos com foco em rendimento e controle de desperdício. A gente só lembra de equipamento quando dá problema e só lembra de equipamento quando alguma coisa acontece, tipo um acidente, enfim. Mas é muito importante no momento de crise a gente entender que nossa cozinha também vai mudar. Vai mudar a forma de trabalhar, vai mudar talvez o horário que ela trabalha. Talvez você tenha um tempo muito mais ocioso e um tempo que você precise finalizar uma quantidade de pratos que você não finalizava antes, num curto espaço de tempo. Então, isso é muito importante você entender o que você tem dentro de casa. A pessoa sempre pensa assim, para ser mais eficiente, eu preciso contratar funcionário, eu preciso investir em equipamento, eu preciso aumentar o tamanho da minha cozinha. E, na verdade, não. Na verdade, às vezes, a resposta está dentro de casa. É entender o que aquele equipamento pode te dar, o quanto que ele pode te oferecer de rendimento, o que você tem na mão de ferramenta para que você consiga, no momento de crise, ser mais criativo, trabalhar de uma forma melhor e mais eficiente. Então, uma das respostas que a gente mais hoje dá e uma das perguntas que a gente mais responde hoje para os nossos clientes é o que mais que ele pode fazer com aquele equipamento. Então, tem muito cliente que compra equipamento, como, por exemplo, um forno combinado ou um micro-ondas que quase todo mundo tem e não sabe tudo que pode usar. Às vezes, você, com um micro-ondas, você consegue tirar 3, 4 preparos que isso era feito no fogão e você consegue utilizar dentro de um micro-ondas. Então, a gente está ouvindo muito mais o mercado dos Estados Unidos que tem com relação ao delivery, com relação a gente já vê que tem restaurantes que não só estão enfocando em delivery, como estão sendo mini indústrias de comidas congeladas e fazendo isso com os equipamentos que eles têm dentro de casa. Então, nós estamos auxiliando com treinamento, com reuniões, com call, com vídeo, para como a pessoa pode ter 2 negócios dentro de um só. Isso tá fazendo com que aquela receita que ele realmente não vai ter, mas em vez de ele depender de uma receita que seja o delivery, ele está sendo de 2 receitas. Então, isso está sendo muito importante. O equipamento tem um papel fundamental além da pessoa. E acho que a soma da pessoa e do equipamento com eficiência vai gerar o resultado, vai gerar a receita. A gente falou uma palavra muito importante agora há pouco, que é cardápio. E quem tem cardápio, por menor que ele seja, precisa ter a garantia de abastecimento. A gente sabe o quanto é importante a garantia de abastecimento por parte dos distribuidores, porque é o principal canal de abastecimento hoje do food service, principalmente dos operadores independentes, e também, ao mesmo tempo, a necessidade de proteger os colaboradores dessas empresas e as suas famílias. Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para o Zé, para ele sinalizar para a gente quais são as medidas que estão sendo tomadas na operação para garantir o atendimento dos restaurantes, preservar os colaboradores e, ao mesmo tempo, manter a saúde financeira da empresa. A gente, por alguma razão, teve um sentimento que isso ia se aprofundar, e aí já dispensamos os funcionários com mais de 65 anos, já na semana passada. Não tinha nenhum alerta governamental, mas entendemos que isso é o que deveria ser feito. Como as coisas andaram rapidamente, eu imagino que o foguete nem começou a decolar, eu uso a figura do foguete exatamente por aquela figura gráfica em que os casos e as mortes começam a decolar. Nós, de segunda-feira até quarta-feira, praticamente evacuamos a empresa. Como a gente tem tecnologia disponível para isso, eu tenho 19 posições de televendas, todo mundo foi para casa entre segunda até quarta-feira. A nossa área administrativa foi completamente esvaziada, recursos humanos, controladoria, contabilidade, todo mundo foi para casa. Na área da logística, nós também passamos a operar de uma forma diferente, né? Com muito mais cuidados, aqueles cuidados básicos, como disponibilidade de álcool gel, essas coisas básicas que eu não vou perder tempo discorrendo aqui, né? Mas nós tomamos as medidas sanitárias e preventivas que estavam ao nosso alcance. Então, nós estamos com as entregas normais, nós estamos com o nosso estoque até esse momento regularizado.
mas nós já estamos prevendo que vamos ter problemas. Nós estamos, em tese, operando normalmente. Eu já tomei uma atitude essa semana, que do grupo que eu faço parte dos restaurantes, eu, inclusive, dei meu depoimento. A minha empresa sempre estampou food service com muito orgulho. O slogan da minha empresa é: você é o chefe e a Gold é o estoque. Meu negócio sempre foi B2B. Quinta-feira eu abri meu link para pessoas físicas comprarem comigo. Eu tenho alguns milhões de mercadoria aqui dentro do meu depósito. A minha clientela vai estar fechada. Eu preciso me reinventar também. O meu negócio de embalagens que eu tinha aqui, ele estava numa situação cômoda, eu estava numa zona de conforto, porque o que eu oferecia para o mercado, do jeito que o mercado funcionava, estava ok. Essa semana eu corri algum risco e comprei 40 e tantos tipos diferentes de embalagem. Até pedi no grupo que eu faço parte junto com o Sérgio, que o pessoal me ajudasse ali com indicações de embalagem. Porque eu também quero tentar ajudar os meus clientes dentro dessa grande confusão, dessa panaceia que a gente está enfrentando, a também encontrar um caminho, e eu tenho que sair dessa zona de conforto, tá? Está claro que mesmo os distribuidores vão precisar também fazer a lição de casa durante esse período, assim como os operadores. E está claro também que em tempos de Covid-19 a gente não se abastece só da mesma maneira que a gente estava acostumado a se abastecer antes. A gente está vendo também que o e-commerce ele ganha um papel mais protagonista nesse momento de crise. Então agora eu gostaria de passar a palavra, fazer uma pergunta para o Francisco Maron, que é responsável por todas as plataformas digitais da Unilever Food Solutions. Chico, queria que você dividisse um pouquinho com a gente sobre esse momento de protagonismo no e-commerce. Quais são as vantagens para um operador food service de comprar online nesse momento? Eu queria falar que o e-commerce claramente vai ser inevitável. A gente olhando tanto no Brasil quanto em outros países, o tráfego das plataformas cresceu mais de 100 vezes nesse período, né? Porque as pessoas, de fato, estão tirando as pessoas da rua, mas acho que, além disso, além do pouco contato, dessa redução natural, o e-commerce traz algumas vantagens para a gente. Então, a gente vai ter, às vezes, problema no abastecimento da cadeia. E o cara vai conseguir olhar todo o sortimento completo que está disponível naquele momento para ele. E eu acho que isso vai ser muito importante, cada vez mais. Também o preço que está sendo disponível, então se o preço oscilar, se alguma coisa mudar, ele vai ter tudo com muita clareza em todo momento. Mas eu acho que é importante tomar alguns cuidados também quando a gente fala de e-commerce. Então a gente tem tanto e-commerces de distribuidores, que são liderados por distribuidores e são unicamente deles, e tem e-commerce marketplace, que na verdade são vários distribuidores ali dentro. Eu acho que é importante você também, nesse cenário, entender dentro do e-commerce de quem você está comprando. E você comprar realmente distribuidores que estão estruturados para se atender e que têm tomando todos os cuidados necessários, porque mesmo que seja só uma entrega ali dentro, uma caixa que você está recebendo, uma caixa mal, essa caixa pode estar contaminada, você tem que tomar alguns cuidados. Então, mesmo quando você receber a higienização desse processo é super importante, mesmo que seja dentro do e-commerce, a gente não pode tomar cuidado com isso. E outro ponto entende das plataformas, entende de quem você está comprando, e entende se essas plataformas têm um suporte online adequado nesse momento e elas vão conseguir te suportar e como isso vai ser feito. Então, entende esses canais, entende esses processos mesmo. Acho que uma plataforma que está disponível, como que vai estar se ela vai ter um chat disponível online, se ela vai ter um telefone online para você ligar, porque qualquer coisa que acontecer nesse período, talvez esse atendimento seja reduzido, é muito importante você ter essa política nesse momento. Chico, para quem optar por fazer esse abastecimento online, existem vantagens que estão sendo concedidas, alguns benefícios concedidos a caráter de exceção por conta do momento de crise que a gente está vivendo? Na plataforma que eu lidero, né, dentro da que eu compro food service, a gente separou esse momento em algumas coisas, quando a gente estava olhando. Primeiro que a gente é um marketplace, então, honestamente, a gente olha tanto, principalmente para os distribuidores, que são nossos parceiros que vendem ali dentro, e a gente pensa neles nesse primeiro momento também, e, obviamente, nos operadores, né? Então, acho que o primeiro pilar que a gente quis trabalhar é muito mais de suporte mesmo. Então, ao invés de focar, talvez, em vender, em colocar mais descontos, a primeira coisa, todas as comunicações estão sendo as orientações que a gente tem, são fundamentais para esse cara. E elas estão priorizadas dentro da página para que ele entenda e receba isso. Para os nossos parceiros, a gente, tanto as marcas que investem ali dentro, do ponto de vista de marketing, e tanto para os parceiros que vendem ali dentro, a gente zerou todas as taxas. Mas, honestamente, isso não é um privilégio nosso. O senhor até grandes e-commerces para o consumidor estão zerando as taxas nesse momento, porque a gente entende que é um momento muito mais de sobrevivência, de fato, que nem os amigos falaram, e que não é o momento da gente se aproveitar e ganhar dinheiro disso. Então, a gente zerou as taxas tanto das marcas
tanto dos distribuidores que vendem ali dentro, para, de fato, permitir com que eles mantenham os preços mais estruturados possíveis. E, além disso, a gente ampliou os canais. Então, a gente já tinha toda a nossa equipe de suporte, já trabalhava de home office. A gente sempre buscou isso, desde o começo, mesmo antes dessa crise. Então, foi muito bom porque a gente já estava, na verdade, estruturado para manter todo o nosso suporte online. Mas a gente ampliou isso, né? Então, a gente já tinha um projeto de colocar mais canais ali dentro, como WhatsApp, um chat online. E bom que esses projetos já estavam na esteira, porque, na verdade, a gente conseguiu botar mais velocidade nele e garantir que eles estavam 100% funcionando de forma automatizada para garantir um bom suporte para os nossos operadores. Não existe o distribuidor, o operador, a indústria, etc. Existe uma cadeia de valor, existe uma integração entre esses caras. E eu acho que mais do que nunca, se a gente não conseguir perceber que o distribuidor está exatamente no meio dessa cadeia, a gente corre o risco de tomar medidas, às vezes, isoladas, ou no distribuidor, ou no operador, ou na indústria, e isso não ter a mesma efetividade. Então, nesse momento, e a gente lidera várias ações no campo de distribuição, por isso que a gente tem liberdade de falar, a gente entende que o distribuidor está e vai sofrer cada vez mais nos próximos tempos um certo efeito dominó de tudo que está acontecendo, seja no campo das próprias medidas necessárias envolvendo segurança, saúde, etc., mas também sobre aquilo que vai acontecer no restaurante, que vai ter impacto direto no negócio do distribuidor, já está dessa forma, não é futurologia já, e que aí significa o seguinte: vai faltar liquidez, está faltando liquidez na própria operação da distribuição. E aí uma das coisas que a gente vê é o distribuidor, entre outras coisas, ele tem que ter algumas decisões muito delicadas em relação a crédito, em relação a como que ele vai apoiar os seus clientes, os seus operadores, nas suas necessidades de caixa. Isso vai implicar certamente ele ter que fazer opções de quem ajudar a sobreviver e quem não, ele vai poder ajudar a sobreviver, mas também implica em ele estar cada vez mais próximo da indústria, para que a indústria também, como copartícipe desse mercado, ela também ajude a cadeia de abastecimento, a cadeia de distribuição, a se tornar viável no mercado durante esse período meio catastrófico. E um último ponto que a gente tem visto e discutido com vários dos distribuidores que tem linha também com o que o Oséias estava falando, é essa capacidade, essa flexibilidade, essa velocidade muito grande de enxergar, de identificar e de se adaptar a novos formatos de atendimento, novos formatos de cliente. Então, que vão desde o atendimento, eventualmente, a pessoas físicas, mas também a empresas, mas também a outras modalidades que seus clientes anteriormente não praticavam. Então, isso implica em equipe de vendas, modelo de vendas, mix de produto, nível de serviço e assim por diante. Então, essa visão de cadeia integrada, eu acho que é absolutamente crítica, e tanto é que essa iniciativa muito bacana da Unilever Food Solutions vai exatamente ao encontro do mesmo objetivo. Eu acredito que, nesse momento, talvez a gente tenha que repensar o setor que a gente está. Isso veio para mim ouvindo as falas de todo mundo aqui. A gente está no setor de food service, mas no final nós estamos também no segmento de alimentação. Então, olhando um pouquinho mais amplamente, a gente pode ser um agente de transformação de mais velocidade do food service no varejo. Por que eu olho para isso, né? Os nossos consumidores vão continuar precisando comer de alguma forma. Aí a forma como a gente vai conseguir atendê-los é que muda. Então, para os distribuidores de food service, para a indústria do food service, e para tudo isso, a gente precisa abrigar, na minha opinião, esse food service que é, sim, consumido no varejo. A gente está falando dos supermercados, está falando, por que não, no cash and carry, inclusive entregar produtos e ter produtos já preparados fora de casa. A gente está falando das padarias, das lojas de conveniência, enfim, eu acho que isso vai precipitar, na minha opinião, um repensar dessa forma como a gente age, sabe? Olhando como é que a gente ajuda para atender lá na ponta esse consumidor que ainda quer se alimentar, e depois revendo tudo que vem para trás. Bom, e com isso encerramos então o nosso segundo painel, e eu gostaria de deixar
claras as 3 principais mensagens que a gente tira desse painel de dica com os especialistas. Primeira coisa é que a gente não vai mais fazer negócios como a gente fazia antigamente. A segunda coisa é que, sim, existem alternativas e é hora de fazer a lição de casa, seja você um operador food service, seja você uma rede grande, seja você um distribuidor. E a terceira coisa é que todos esses elos devem continuar conectados e trabalhando juntos. Se a gente conseguir fazer esse trabalho todos olhando na mesma direção, a gente tem condições de sair dessa crise ainda melhores, mais rápido e com certeza com menos impacto. Partimos agora para o nosso terceiro painel, que vai ser dedicado a oportunidades de consumo que não ocorrem dentro dos estabelecimentos, e não estaremos limitando a conversa exclusivamente ao delivery, mas sim falaremos muito dele. Nos vemos no próximo vídeo.